2.2 Promoção automática. Entre os que se destacaram na crítica à reforma no ensino da rede estadual paulista, a reforma no sistema de ensino da rede estadual paulista está o Sindicato do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, APOESP, entidade que tem também produzido vários artigos sobre as mudanças implementadas na Secretaria Estadual de Educação, SP. Entre esses artigos se encontra progressão continuada. Não é promoção automática de alunos. Publicado no Jornal da APOESP em setembro do ano 2000, no qual a implementação do regime de progressão continuada no estado de São Paulo é questionada, com a promulgação da Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e de outros documentos legais, devidos à própria inquietação de alguns profissionais da educação, a avaliação tornou-se um tema mais polêmico, um momento instigante. Não se pode mais reprovar. Passa-se o aluno de um ano para o outro, período ou etapa, mesmo que ele não tenha atingido o nível desejado ou imposto pela escola. A promoção automática passa a ser então compreendida como um mecanismo de aprovação dos alunos, que permite registrar seus sucessos e fracassos, rotulando-os como mais ou menos competentes, estabelecendo comparações entre os aprendizes e determinando com clareza os bons e os maus alunos. De acordo com Ludick, 2001, página 50, trata-se, no entanto, de uma interpretação equivocada. Não se pode simplesmente suprimir as séries e suspender a avaliação dos alunos nas passagens entre elas, como às vezes tem sido interpretada a aprovação automática, passando o aluno das mãos de um professor para o outro, sem assumir a responsabilidade de verificar como ele se encontra em relação aos domínios esperados para aquele período. O Conselho Estadual de Ensino de São Paulo, através da Deliberação 9 de 97, que institui o regime de progressão continuada no ensino fundamental das escolas públicas, destaca no artigo 3º que deve-se garantir a avaliação no processo de aprendizagem, o qual deve ser objeto de recuperação continuada e paralela, a partir de resultados parciais, de resultados periódicos parciais, e, se necessário, no final de cada período letivo. Entendemos que a progressão continuada não elimina a avaliação. Ao contrário, ela inscreve-se numa proposta pedagógica que tem como um de seus princípios o respeito pelo desenvolvimento do ser humano, que não corresponde ao tempo cronológico e administrativo, usualmente adotado pelas escolas. A progressão continuada propõe que se faça o acompanhamento passo a passo do aluno, avaliação e organização de situações didáticas que assegurem o seu desenvolvimento. Para Oliveira, 2004,
a centralidade da ação educativa num sistema de ciclos favorece a formação humana, pois se educa na perspectiva de desenvolver e ampliar a capacidade dos alunos, de modo a permitir-lhes compreender o mundo e lidar com ele de forma mais crítica, construtiva, competente, segura e autônoma do aluno. Construtiva, competente, segura e autônoma, na perspectiva de ciclos. Pode entender o processo de avaliação como uma estratégia para melhor acompanhar o desenvolvimento contínuo e progressivo do aluno. Essa opção descarta a avaliação punitiva, que não favorece a promoção automática do aluno, independente do seu desenvolvimento. A progressão continuada tem um compromisso com a construção de competências e habilidades. Para Hoffman, 1994, deve-se considerar a avaliação uma estratégia para acompanhar o desenvolvimento progressivo do aluno e um mecanismo que fornece ao professor os elementos necessários para que se reflita sobre sua prática pedagógica. Assim é que os alunos e professores estão em processo permanente de formação. Processo que é global e social. A avaliação formativa contribui para informar os erros e os acertos do aluno, o que já sabe e o que já faz bem, o que precisa melhorar e o quanto deve avançar, favorecendo maior e melhor entrosamento entre aluno e professor. De acordo com Freitas, 2003, se o aluno avançou até o nível X durante um determinado período e teve dificuldades, não se trata de fazê-lo repetir a etapa em sua totalidade, retenção, ou promovê-lo sem as necessárias competências, promoção automática, mas sim de partir do nível a que ele chegou, progressão continuada. Portanto, no regime de progressão continuada, a reprovação não deve acontecer, não porque deva haver um relaxamento ou facilitação no processo de avaliação. Ao contrário, a avaliação, como parte da proposta pedagógica da escola, estará acontecendo em todos os momentos do trabalho pedagógico, como uma das formas de reconhecimento dos diferentes ritmos e necessidades dos alunos, bem como os objetivos de cada ciclo, para garantir uma verdadeira progressão continuada. Reiteramos que tal análise nos faz supor que, para que a progressão continuada se traduza em medidas que visem realmente a garantir a melhoria da qualidade de ensino, é preciso que sejam asseguradas condições de trabalho para os professores e condições de permanência e de estudos aos alunos, para que a política da progressão continuada não fique a serviço de um refinamento de exclusão e apontem para uma prática de promoção automática. Segundo o documento da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, 1997, página 17, é preciso marcar a diferença existente entre o regime de progressão continuada e a promoção automática, afirmando que esta última representava um mecanismo em que o aluno vai sendo promovido independentemente de ser submetido a um processo contínuo de avaliação, com reforço e recuperação de aprendizagem, se necessário. Ainda de acordo com a Secretaria do Estado de Educação, 2000, página 8, salienta-se o fato de que a progressão continuada implica necessariamente modalidades alternativas de adaptação, reclassificação, avanço, reconhecimento e aproveitamento escolar, bem como
a necessidade de controle de frequência dos alunos e dos dispositivos regimentais pertinentes, e face à diferenciação entre o regime de progressão continuada e a promoção automática, esclarecendo que na progressão continuada a criança se apropria pela ação da escola de novas formas de pensar, sentir e agir. E isso faz com que avance em seu percurso escolar. E na promoção automática, ao contrário, a criança avança independentemente dos progressos na sua aprendizagem. 2.3. O papel do professor. As mudanças promovidas pela Secretaria do Estado de Educação de São Paulo vêm ao encontro de uma política educacional que, em sintonia com o cenário atual no Brasil e no mundo, promove uma série de reformas para a educação básica, bem como os outros níveis de ensino. Para Freitas, 2003, a reorganização do trabalho pedagógico em ciclos e o estabelecimento do regime de progressão continuada anunciaram uma ruptura decisiva com a seriação presente no sistema de ensino paulista, para reverter significativamente os índices de evasão e repetência observados até então no nível fundamental nas escolas públicas estaduais. Para a Secretaria do Estado da Educação de São Paulo, 2000, página 8, nesse novo contexto, cabe ao professor utilizar estratégias distintas. Em alguns momentos, ensina o conjunto classe, socializando os conhecimentos que podem ser apropriados por todos. Em outros momentos, divide a classe em pequenos grupos, nos quais os alunos mais inexperientes podem ser amparar em outros que, mais avançados, cumprem a função de monitor, ficando o professor liberado para atender de forma individualizada aos alunos que precisem de atenção diferenciada e específica. Desse modo, o professor pode manter a unidade da classe, a despeito de sua heterogeneidade de entrada e de saída. A Secretaria do Estado de Educação de São Paulo, 2000, página 9, entende que se o professor aceitar o desafio de levar adiante a progressão continuada, a relação que mantém com seus alunos deverá ser substancialmente alterada, o que levará ao crescimento de todos, incluindo o dele próprio, pois a progressão continuada na escola não pode ser reduzida à eliminação de repetência. Considera-se que, havendo um ensino efetivo e promotor de aprendizagens, a repetência torna-se desnecessária. De acordo com Penin, 2000, entende-se que a proposição legal da progressão continuada produziu em professores, alunos e pais diferentes representações que estariam dificultando o entendimento do conceito, as quais só podem ser superadas pela crítica teórica e pela ação, e enfatiza a capacitação. Essa capacitação é uma tarefa urgente, porque sempre há o perigo das representações equivocadas aparecerem no lugar do conceito e se fortalecerem como simulacro. Por exemplo, passar o aluno sem aprender. Se os educadores convictos da progressão continuada, proposta LDB, Lei de Diretrizes e Bases, não tomarem a frente e empreenderem uma cruzada de capacitação e de apoio aos professores que querem mudar, assim como o de esclarecimento a toda a população envolvida, continuaremos no próximo milênio sob a marca
de uma escola ainda seletiva. Penin, 2000, página 38. Para Neubauer, 2000, a escola democrática, marcada por relações pedagógicas de inclusão, troca, respeito e estimulação, o papel do professor passa a ser o de mediador e facilitador do processo de aprendizagem, criando as condições necessárias e adequadas de exposição e apropriação do conhecimento pelos alunos. A direção da escola e o sistema de supervisão devem ser solidariamente responsáveis com o professor pela garantia de aprendizagem das crianças e jovens. Os conflitos entre a proposta da secretaria e o modo como a progressão continuada está sendo vivida na escola remetem à questão do descompasso entre a cultura dos reformadores e a cultura dos professores, pois, como os próprios documentos da Secretaria Estadual de Ensino, São Paulo, indicam, desde o ano da implementação da progressão continuada até o momento atual, os resultados dessas mudanças nem sempre têm sido satisfatoriamente pelos profissionais da rede, famílias dos alunos e pelos próprios alunos. Todavia, compreendemos que a presença da progressão continuada leva os professores a analisar suas concepções sobre o papel e as finalidades do ensino fundamental na sociedade brasileira contemporânea e o significado do processo de aprendizagem de seus alunos. Para muitos professores, diretores e famílias, herdeiros da tradição criada pela estrutura estilista e excludente da escola brasileira, a organização escolar em ciclos, os quais, por definição, não comporta retenções em seu interior, não pode ser produtiva para a aprendizagem dos alunos. De acordo com Barreto Mitrullis, 2000, a queixa mais comum entre os professores que trabalham sob o regime de ciclos é a questão da capacitação, pois a mudança dos referenciais de organização escolar que pautava a sua escola traz uma atmosfera de insegurança quanto ao modo de atuar, o que leva à insistência por parte dos professores em uma preparação prévia para enfrentarem novos desafios. Hoffman, 2000, afirma que a formação e o aperfeiçoamento de professores em avaliação educacional representa um dos desafios da educação. Segundo ela, se faz necessário redimensionarmos essa formação, ultrapassando a análise histórica e a crítica ao processo classificatório. Capítulo 3. A implicação do sistema de progressão continuada no processo de ensino-aprendizagem. A implicação do sistema de progressão continuada no processo de ensino-aprendizagem. Considerando que o caráter inovador da progressão continuada envolve uma mudança profunda de concepção sobre ensino, aprendizagem e avaliação, há que se praticar uma avaliação que de fato sirva ao desenvolvimento da aprendizagem. Respeitar os ritmos individuais de aprendizagem de cada aluno, garantir uma vida escolar de sucesso e formar um cidadão consciente e confiante em sua capacidade seria o principal objetivo da progressão continuada. Como já vimos anteriormente, a Lei 9.394 de 96, ao estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, buscou criar condições legais para que cada escola pudesse se organizar para o alcance dos objetivos propostos na Constituição de 1988, em relação
a educação e o anseio da sociedade brasileira de ter educados todos os seus cidadãos, zelando por medidas de não exclusão de alunos pelo sistema escolar, quer pela garantia de vagas, quer pela efetivação de uma aprendizagem bem-sucedida. Assim, a progressão continuada não se alia de forma alguma com o possível rebaixamento do ensino, antes envolve pensar sempre em diversas formas de prover aprendizagens essenciais, com o domínio de habilidades e atitudes de busca de novas informações e conhecimentos, de cooperação, etc. Através de um projeto consistente de trabalho pedagógico, elaborado e desenvolvido em equipe, desta forma um pensar pedagógico que valoriza o aprendido enquanto investiga que outras circunstâncias na vida escolar atuariam sobre os alunos, levando-os a avançar em seu aprendizado escolar. Para tanto, se faz necessário que a organização escolar realize contínuas avaliações parciais de aprendizagem e recuperações paralelas durante todos os períodos letivos, dado que o compromisso da escola com a aprendizagem dos alunos só termina quando todos os recursos para que eles foram usados, a escola precisa colocar à disposição dos pais e órgãos de supervisão os resultados de suas avaliações. Muito menos notas ou menções, mas principalmente considerações sobre as dificuldades de aprendizagem do aluno, seu desempenho em relação ao grupo e todas as providências adotadas na busca da recuperação de sua aprendizagem. 3.1 Flexibilização curricular. A publicação que o Departamento de Políticas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, vinculado à Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, tem como objetivo principal deflagrar em âmbito nacional um processo de debate nas escolas e nos sistemas de ensino sobre a concepção de currículo e seu processo de elaboração. Não é recente a abordagem curricular como objeto de atenção do MEC, em cumprimento ao artigo 210 da Constituição Federal de 1988, que determina como dever do Estado para que, com a educação, fixar conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica, comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Foram elaborados e distribuídos pelo MEC, a partir de 1995, os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, os parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental e médio. Posteriormente, o Conselho Nacional de Educação definiu as diretrizes curriculares para a educação básica. No momento em que ocorre a implementação do ensino fundamental de 9 anos e a divulgação dos documentos consolidados da Política Nacional de Educação Infantil, é necessário retomar a reflexão sobre as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental e as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, ação já desencadeada pelo Conselho Nacional de Educação, levando em consideração que o processo educativo é complexo e fortemente marcado pelas variáveis pedagógicas e sociais. Entendemos que esse não pode ser analisado fora de interação dialógica entre escola e vida, considerando o desenvolvimento humano, o conhecimento e a cultura. O MEC tem consciência da pluralidade de possibilidades de implementação curricular nos sistemas de ensino.
Por isso, insiste em estabelecer o debate dentro de cada escola. Assim, optou por discutir eixos organizadores do currículo, e não por apresentar perspectiva unilateral que não dê conta da diversidade que há nas escolas, da diversidade de concepções, nas escolas, da diversidade de concepções teóricas defendidas por pesquisadores e estudiosos. Segundo a revista número 13 da Educação APOESP 2001, a nossa escola opera burocraticamente e formalisticamente, uma vez que ela apenas cumpre funções da conta dos horários do semestre, do ano e do programa. A flexibilização curricular proposta na Organização da Educação Básica, na LDB, Lei 9.394/96, está consideravelmente valorizada, em especial no artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos, ciclos, alternância regular de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por outra forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de ensino-aprendizagem assim o recomendar. Brasil, 1996. Ainda a Lei 9.394 de 96, nos artigos 12 e 13, também valoriza a participação dos profissionais da educação na elaboração e gestão de sua proposta pedagógica, bem como na gestão democrática da escola, com envolvimento das comunidades escolares em conselhos ou equivalentes. Sendo assim, consideramos que a flexibilização curricular é uma proposta de organização da educação básica, que pode levar à inclusão escolar e social dos alunos. No entanto, todo o sistema educativo, como a própria instituição escolar, encontra-se imerso num cenário de incertezas e ambiguidades no que se refere às características mais importantes que organizam a tarefa educativa. Segundo Gomes, 2001, a complexidade da realidade social e das relações humanas tem causado um sentimento de incerteza e impotência na vida cotidiana, em geral e, em particular, na vida escolar. Ainda de acordo com Gomes, 2001, página 147, quando as mudanças deixam de considerar as experiências, desejos e incertezas do grupo que irá executá-la, a mudança acaba não efetivando, pois ocorrem alterações nos discursos e poucas ações na direção proposta. E, quando isso acontece, a qualidade dos processos educativos continua inalterável, porque nem os docentes nem os estudantes se sentem envolvidos numa mudança e experimentação reflexiva de alternativas à cultura escolar em que vivem. Consideramos, então, que pelo seu forte caráter autoritário, as mudanças não provocam modificações substanciais, podendo chegar ao fracasso total da reforma, pois quando se propõe a desencadear mudanças, deve-se prever o desenvolvimento individual e coletivo, facilitando as condições estruturais e de organização para que a instituição escolar possa decidir de maneira autônoma e competente, sem perder de vista a sua finalidade educativa. 3.2 A lógica das políticas públicas. Como já foi dito, precisamos considerar no desenvolvimento dos ciclos o envolvimento daqueles que conduzem o dia a dia da escola, e em especial dos atores importantes, os professores que afetam diretamente no processo de ensino-aprendizagem, que tem o papel de refletir
o que ocorre no interior desse processo e os pais que são vitais para a aceitação dos ciclos e que reagem com as expectativas que possuem. De acordo com Freitas, 2003, esse envolvimento tem que acontecer no próprio momento de adoção do ciclo na escola. Os ciclos não devem ser implantados como política pública que determine em massa sua adoção. Seu caminho mais frutífero será o de convencimento por indução. A partir de experiências bem-sucedidas, apoiadas pelo governo, envolvendo, sim, pais, professores no processo. As escolas, segundo Freitas, 2003, página 70, devem ter autonomia para optar pela introdução da organização ciclada e serem apoiadas nessa decisão. No caso do Estado de São Paulo, a determinação da progressão continuada comprometeu a ideia do ciclo, uma vez que houve perda de professores e alunos e a divisão física das escolas não respeitaram a fase de desenvolvimento da criança, como ocorre nas propostas dos ciclos. Seria uma medida mais adequada para se voltar ao controle sobre a implantação da progressão continuada e poder transformá-la em tempo, de alguma forma, em uma versão mais próxima dos ciclos. Sendo assim, consideramos que as políticas públicas que rodeiam os ciclos ou a progressão continuada são um pano de fundo que não podemos deixar de levar em conta nesse processo, mais do que classificar as diferentes compreensões e possibilidades de implementar os ciclos. É importante caracterizar as concepções de educação e as políticas públicas que orientam as escolhas. Freitas, 2003, afirma que a concepção de ciclos acaba sendo depositária dessas políticas e seu sucesso dependerá dessas concepções. Esclarecer o conceito de ciclos e suas relações com as políticas públicas é importante para evitar que os mesmos que criticam a progressão continuada aceitam o ciclo, por exemplo. Tal conclusão baseia-se apenas na aparência dos fatos. A progressão continuada é herdeira da concepção conservadora liberal, e os ciclos de formação estão mais ligadas às propostas transformadoras e progressistas. No primeiro caso, a avaliação assume papel de controle e atua para implementar verticalmente uma política pública. No segundo, a avaliação assume papel de crescimento e melhoria da escola a partir de dentro, ainda que sob estímulo da política pública. Freitas, 2003, destaca ainda um conjunto de dimensões que orienta nossa compreensão sobre as condições políticas em que a noção de ciclo e de progressão continuada estão inseridas. Entre elas, podemos destacar, na progressão continuada, o projeto histórico conservador de otimização da escola atual, imediatista, visa ao alinhamento da escola às necessidades da reestruturação produtiva. Já nos ciclos, há um projeto histórico transformador das bases de organização da escola e da sociedade de médio e longo prazo, que atua como resistência e fator de conscientização articulado aos movimentos sociais. A progressão continuada atua na retirada da aprovação do âmbito profissional do professor, mantendo inalterada a avaliação informal com característica classificatória. Já nos ciclos, a ênfase da avaliação informal com finalidade formativa e ênfase no coletivo como condutor do processo educativo com educação em tempo integral, sem privatizações e terceirizações. A organização dos ciclos orienta
a educação como direito de todos e obrigação do Estado, e não apenas como inclusão física na escola. A avaliação compreensiva, coletiva e referenciada na formação e no próprio aluno é caracterizada pela organização dos ciclos, ao invés de uma avaliação formal externa do aluno e do professor referenciada em conteúdos instrutivos de disciplinas padronizadas em habilidades e competências. De acordo com Ferrão 2003, a avaliação nas políticas públicas que usam os ciclos não é feita para que se chegue a colocar uma cor que caracterize publicamente o desempenho da escola, preparando-a para um quase mercado, como ocorreu no estado de São Paulo. Da mesma forma que não se quer classificar os alunos, não se quer classificar escolas. Freitas 2003 afirma que, uma vez constatado o limite dos resultados em função de suas condições ou vice-versa, seguem-se estudos qualitativos com a finalidade de encontrar quais fatores locais são responsáveis por esses desequilíbrios. Em todo o processo, a autoavaliação institucional é sempre um ponto de partida e um processo de movimentação permanente. E não de punição e controle. Uma instituição que constrói uma história de avaliação e autoavaliação tem como base sólida de comparação consigo mesma, podendo alimentar as políticas públicas com resultados mais seguros, com produção e avaliação feitas na própria escola. Políticas públicas verticalizadas assumem papéis genéricos de qualidade, a serem medidos como instrumentos centrais classificatórios, sem levar em conta, por métodos apropriados, a relação entre condições oferecidas e os resultados atingidos. É mais demorado, mais consistente, afirma Freitas. O principal argumento dos ciclos tem sido sua incapacidade de ensinar as disciplinas escolares tradicionais. Assim sendo, os formuladores de políticas, pais, professores e estudantes, têm apresentado os ciclos e a progressão continuada como responsável pela existência de crianças analfabetas nas escolas, mas não se pode concluir que essa porcentagem de estudantes com dificuldades se deva exclusivamente aos ciclos. A esse respeito, Freitas 2003 destaca que, de fato, o que o ciclo e a progressão continuada faz é manter o aluno que não sabe ler na escola, enquanto no regime seriado ele é expulso. Dessa forma, na escola seriada, ele não era detectado nas séries mais avançadas. Entretanto, agora permanecendo na escola, esse aluno fica dentro do sistema educacional, denunciando a qualidade do mesmo. Para Freitas 2003, a educação oficial prega a formação integral da personalidade da criança, mas na prática contenta-se em montar um sistema educacional indigente e que permite, quanto muito, a aprendizagem de algumas disciplinas. De fato, o ensino dessas disciplinas passa a ser o objetivo central da escola, e não a formação integral do indivíduo em sociedade. Portanto, uma luta fundamental para os educadores, além da implantação dos ciclos, é a aplicação do dispositivo da lei de diretrizes e bases que prevê que a educação no Brasil será progressivamente de tempo integral, ao invés do tempo parcial de 4 horas, e somente com a instrução do conteúdo. Consideramos que essa questão tem de ser vista
Entretanto, do ponto de vista histórico, uma vez que as contradições hoje existentes devem ser colocadas em uma perspectiva de superação. Por isso, devemos ver os ciclos e a educação em tempo integral, dentro de um contexto progressivo, como um ato de resistência que deverá acumular forças para que, em algum momento, possamos fazer nascer uma nova realidade social e educacional. Considerações finais. Este estudo objetivou conhecer e discutir as condições e as perspectivas referentes à avaliação escolar e ao regime de progressão continuada no estado de São Paulo, sob um olhar investigativo dos cenários educacionais que foram construídos a partir da implantação da progressão continuada, no qual estão envolvidos alunos, pais, professores, coordenadores, diretores e demais atores sociais do campo educacional. De fato, Barreto e Mitrulles, 2001, destacaram este aspecto relativo à democratização, enfatizando a face excludente do sistema educacional brasileiro, em consonância com as asserções de Freitas, que também afirmou que os evadidos e repetentes das escolas públicas são os mesmos indivíduos discriminados socialmente. Freitas, 2003, destaca a importância de esclarecer os pais e os professores sobre os possíveis benefícios do sistema de ciclos e do RPC, um aspecto que precisa ser considerado nos conceitos de ciclo diz respeito à progressiva perda de dois atores importantes, os professores e os pais. Os primeiros, se forem perdidos, afetam diretamente o processo de ensino-aprendizagem e, como vimos, a reprovação está mais ligada à avaliação informal e menos à formal, cujo papel é mais de refletir sobre o que ocorreu no interior do processo, informalmente. Os segundos, os pais, são vitais para a aceitação dos ciclos, pois a eles reagem com expectativas que têm com sua consciência ingênua em relação à escola. É preciso envolver os pais no processo de implantação dos ciclos para que possam apreciar adequadamente o lado formativo da educação nesses ciclos e deixar de ver a escola como local em que se deva aprender apenas português e matemática. Freitas, 2002, página 90. No Brasil, não se constitui novidade a abordagem sobre o fracasso escolar, repetência, evasão. Com efeito, várias intervenções governamentais têm sido aplicadas desde a década de 1920, para tentar sanar o problema. Também não é fato novo que o Estado sempre influenciou as orientações das políticas de ensino-aprendizagem da escola no âmbito público e privado. As políticas públicas educacionais nas esferas nacionais e estaduais são marcadas pelo protagonismo estatal desde o século XIX, especificamente no estado de São Paulo. Já na década de 1890, foi promovida uma reforma visando a organização da escola primária, com o objetivo de universalizar a alfabetização, mas o futuro demonstrou que o programa, na verdade, contemplou refinados mecanismos de seleção. Mesmo com a LDB de 1996, a política educacional brasileira continuou marcada pelo dualismo, ou seja, ainda não foi atingido o ideal da escola democrática, que mesmo
no contexto da progressão continuada e da certeza de que todos são competentes para aprender, prevalece a exclusão e a seletividade. Nos quesitos avaliação e docência, observa-se que a avaliação é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem e não instrumento de poder, por tratar de um elemento essencial para a prática pedagógica. Seria importante que a avaliação da aprendizagem superasse os aspectos apenas objetivos individuais de cunho seletivo e classificatório. Características do modelo avaliativo tradicionalmente empregado no país para atingir a potência de processo mais humanizado que gera informações para vitalizar a aprendizagem dos educandos. Porém, infelizmente, o que se observa sobre a avaliação no contexto da progressão continuada ainda é o modelo tradicional, convivendo com as tentativas de encaixar o processo avaliativo na necessidade de não reprovar os alunos, apenas para manter o equilíbrio da população educacional e, respondendo a esse desafio, tem sido defendida a necessidade de se substituir uma concepção de avaliação escolar punitiva e excludente por uma concepção de avaliação comprometida com o progresso e o desenvolvimento da aprendizagem. É provável que essa deficiência na formação inicial dos educadores também favoreça a existência do modelo tradicional de avaliação, juntamente com as novas propostas de avaliação. O problema é complexo, pois os professores são preparados para medir se os alunos adquiriram o conjunto de saberes que lhes foi transmitido e não para compreender se esses saberes foram aprendidos e transformados em conhecimento efetivo, que se relaciona à experiência de cada um. Como foi dito no capítulo 3, é pertinente lembrar que esse sistema educacional público, bem como a escola gerada por ele, está inserido no contexto da sociedade capitalista, que converteu a educação básica numa obrigação constitucionalmente, delegando à família e ao Estado a execução da tarefa. Segundo a perspectiva teórica de Bourdieu, 1998, página 53, a escola tem a função de conservar a estrutura social, favorecendo os mais favorecidos e desfavorecendo os mais desfavorecidos, o que significa dizer que há uma espécie de igualdade que mascara a real desigualdade prevalente na tradição pedagógica. Segundo Freitas, 2003, professores e pais são atores preteridos nas políticas públicas, em especial pelos neoliberais apressados. Sem eles, os ciclos correm o risco de ser considerada uma experiência fracassada. Não nos esqueçamos de que pais e professores são eleitores e podem influenciar a agenda dos políticos, fazendo com que a ideia de ciclo seja retirada do rol de suas preocupações. Traduzindo essas considerações para o contexto deste trabalho de conclusão de curso, o grande desafio da educação é a reforma do pensamento para que se vejam todas as perspectivas do problema, ou ainda para que se construa uma perspectiva do problema onde ele é gerado. Pois vejamos como a questão da qualidade de ensino e dos recursos para a educação dependem do conceito de educação que se tenha. A escola, como instituição educativa possível nesse momento histórico, tem um papel a cumprir, e nela todos os educadores e educandos. A mensagem é, portanto, positiva e confiante em nossa capacidade de gerar transformações sociais
que permitam a criação de uma nova ordem social e mundial, onde o homem deixe de ser explorador do próprio homem. Também reiteramos que hoje o ensino fundamental no Brasil já está praticamente universalizado. A maioria das crianças em idade escolar cursam este nível de ensino. No entanto, o grande desafio é a qualidade onde seja a permanência desse aluno na escola. Nessa perspectiva, podemos considerar a importância das opções em relação à organização do ensino na educação básica, pois estas podem ou não comprometer a qualidade. Bibliografia: Almeida, Maria Isabel. Os professores diante das reformas educacionais, sujeitos ou meros exemplares. Revista de Educação, APOESP São Paulo, número 13, página 37, 2001. APOESP, progressão continuada, não é promoção automática. O Jornal da APOESP, número 13, São Paulo, 2001. Araújo, Claise, Maria, Marinho, Rabelo, Mauro Luiz. Avaliação educacional, abordagem por competências. Aranha, ML, a História da Educação, São Paulo, Moderna, 1989. Arroio, MG, Ciclos de Desenvolvimento Humano e Formação de Educadores. Educação e Sociedade, Campinas, 1986. Barreto, Elba, Siqueira de Sá, Mitrulis, Helene. Trajetórias e Desafios dos Ciclos Escolares. Revista Estudos Avançados, São Paulo, número 42, página 130, 140, 2001. Bertanha, RH, a avaliação da aprendizagem escolar, a visão de alunos de 4ª a 5ª séries do 1º grau, dissertação de mestrado, Campinas, Faculdade de Educação, Unicamp, 2003. Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil, São Paulo, Imprensa Oficial do Estado, 1988. Brasil, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, de 96, Brasília, 1996. Brasil, Secretaria de Educação Fundamental, Parâmetros Curriculares Nacionais, Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais, Brasília, MEC, Secretaria SCF, Brasília MEC, SEF, 1997. Freitas, Luiz Carlos D. Eliminação adiada, o ocaso das classes populares no interior da escola e a ocultação da má qualidade do ensino. Eduque, SOC Campinas, volume 28, número 100 especial, página 965, 987, 2007. Freitas, Luiz Carlos, Ciclos de Seriação e Avaliação, Confronto de Lógicas, São Paulo, Moderna, 2003. Hoffman, Jussara, Pontos e Contrapontos, do Pensar ao Agir em Avaliação, 5, 5ª edição, Porto Alegre, Mediação, 2000. Hoffman, Jussara, Avaliação Mediadora, uma prática em construção, da pré-escola à universidade, Porto Alegre, Educação e Realidade, 1994. Avaliação mediadora, uma relação dialógica na construção do conhecimento, Mediação, 2019. Lucchesi Cipriano, a avaliação da aprendizagem escolar. 12ª edição, São Paulo, Cortez, 2002. Ludwig Menga, a questão dos ciclos na escola básica. Revista Pátio, Porto Alegre, ano 4, número 13, pp. 913, 2001. Maynardes J. Organização da Escolaridade em Ciclos, ainda um desafio para os sistemas de ensino. Porto Alegre, Artmed, 2001.
Neubauer Rose, quem tem medo da progressão, ou melhor, quem interessa o sistema de reprovação e exclusão social. São Paulo, SEE 2000.